Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que acompanham a gente aqui do Eu Quero Passar. Meu nome é Walter da Cruz e estou trabalhando com vocês as aulas de Direito Constitucional. Neste momento estamos analisando aí o artigo 5º. Vamos começar a trabalhar o artigo 5º, o seu caput, e nesta aula de hoje vamos dar destaque a dois princípios presentes no artigo 5º, extremamente importantes, que são o princípio da igualdade e o princípio da legalidade. Ok? Vamos lá para o quadro sem perder muito tempo e vamos falar destes dois princípios. Bom, aqui vocês veem o caput, o texto aí principal do artigo 5º, que depois virá com uma série de incisos que vamos ver aqui em nossas aulas. Mas vamos começar aí para que você entenda este importante artigo da Constituição Federal que é cobrado em todos os concursos públicos. Se não todos, na maioria dos concursos que tem direito, não é verdade? E é sem dúvida o artigo mais importante que você precisa saber e conhecer bastante. Então vamos lá. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Então note que você vê aqui uma série de princípios constitucionais importantes já no caput. E este que nós vamos tratar, juntamente com o princípio da legalidade, que já está aqui no início do artigo 5º, que é o princípio da igualdade. Todos são iguais perante a lei. Então vamos lá. Seguindo aqui, nos nossos slides, nós temos o princípio da igualdade, certo? E aí você em casa vai ter que entender o seguinte: o princípio da igualdade presente na nossa Constituição, ele se manifesta em dois sentidos. A igualdade no seu sentido formal e a igualdade no seu sentido material. Vamos aqui primeiro ler o que diz, o nosso slide aqui, acerca do sentido formal do princípio da igualdade. Ao aplicar a lei, o magistrado ou intérprete deve esforçar-se no sentido de dar tratamento igualitário a todos de forma indistinta. Então, o que esse sentido formal quer nos dizer? É que o magistrado, o juiz, ou aquele que estiver interpretando a lei, a autoridade, deve tratar as pessoas de forma igual, sem nenhuma distinção. Ou seja, tem que aplicar a lei. Da mesma forma que se aplica a lei para o indivíduo, a lei deve ser aplicada ao outro indivíduo. Este é o sentido formal, Ou seja, a forma de aplicação deve valorizar a igualdade, porque todos, como o artigo 5º já diz no seu caput, são iguais perante a lei. Então, o juiz, o magistrado, o intérprete, ele não pode estabelecer uma discriminação, ou seja, utilizar a lei de uma forma para uns e de outra forma para outros, como aquele ditado muito conhecido, para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Não pode ser assim. A lei tem que ser aplicada de forma indistinta para todos os indivíduos. É isso que está previsto no nosso artigo 5º. No entanto, é importante que essa aplicação de forma igual para todos os indivíduos, ela deve ser relativizada pelo outro sentido do princípio da igualdade, que é justamente o seu sentido material. Nós estudamos o sentido formal, ou seja, a lei deve ser aplicada de forma igual a todos, correto? Mas existe também o sentido material do princípio da igualdade, que você vai aprender agora com a gente. Vamos lá. Igualdade material. Olha só o que trata aqui o nosso conceito de igualdade material. Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. A princípio, quando se faz uma leitura preliminar deste conceito, parece que o sentido material do princípio da igualdade, ele contraria a própria ideia da igualdade, porque ele diz que deve se tratar de forma desigual os desiguais, mas não é bem assim, preste atenção. O sentido material do princípio da igualdade quer dizer o seguinte, que se houver situações especiais em que
Se dois indivíduos forem tratados de forma igual, um vai sofrer um prejuízo, então neste caso é preciso que os desiguais sejam tratados de forma desigual. Mas como assim? Vamos dar um exemplo para vocês. A Constituição diz que todos são iguais perante a lei. E a Constituição diz também que homens e mulheres são iguais, que não há diferenças entre homens e mulheres, são iguais em direitos e deveres. Tudo bem, mas nós temos aí alguns artigos da Constituição, algumas normas, algumas leis, né? Alguns dispositivos legais que estabelecem discriminação entre homens e mulheres. Note, por exemplo, a licença maternidade é, via de regra, varia entre 120 e 180 dias, né? Está caminhando para se consolidar nos 180 dias, mas a licença paternidade, por sua vez, é de 5 dias. Então, note que há uma disparidade grande. Se a gente pegar ao pé da letra a ideia da igualdade, a gente pode dizer que essa é uma discriminação. Se homens e mulheres são iguais em direitos e deveres, por que que a mulher, mãe, tem 180 dias de licença maternidade e o homem, pai, tem só 5 dias? Por motivos evidentes e óbvios. Ou seja, a circunstância, né, da condição de mãe, né, de genitora, né, é extremamente diferente, torna, nesse aspecto, a mulher desigual do homem. Então, homens e mulheres, no que tange a maternidade e a paternidade, são desiguais. Por isso, para que haja um tratamento isonômico, né, é preciso que a mulher seja tratada de forma desigual em relação ao homem perante a lei. Isso não fere o princípio da igualdade. Não, porque a igualdade também deve ser vista no seu sentido material. Os desiguais devem ser tratados de forma desigual para que não haja aí, né, se utilizarmos o princípio da igualdade ao pé da letra, um prejuízo, a lei buscando favorecer o princípio da igualdade, cause um prejuízo para as mulheres, no caso, por exemplo, se elas tivessem uma licença maternidade de apenas 5 dias para ficar como a licença paternidade do homem. Então é importante que você entenda isso. Tratar os desiguais de forma desigual não fere o princípio da igualdade, porque atende o princípio da igualdade no seu sentido material, ok? Vamos seguir aqui para você ter mais algumas informações. Vamos lá. Olha aqui, exemplo do que eu estou falando. O artigo 7º da Constituição traz aí, né, no seu inciso 18, licença a gestante sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias. Esse é o texto aí original do inciso 18 do artigo 7º. E nós temos aí, no mesmo artigo 7º, mas no seu inciso 19, licença paternidade nos termos fixados em lei. Hoje nós sabemos que o termo fixado, ainda não foi fixado um termo, né, licença paternidade, na lei ordinária, né, mas nós sabemos que já há uma previsão, né, de 5 dias. Tudo bem? E aí, terminado, né, o que eu tinha que falar para vocês sobre o princípio da igualdade, passamos agora para um outro princípio extremamente importante, presente na nossa Constituição, no artigo 5º, que é o princípio da legalidade. O princípio da legalidade, né? Que a gente pode dizer que, junto ao princípio da igualdade, o princípio da legalidade talvez seja aí um dos mais importantes princípios da nossa Constituição, porque a legalidade garante o próprio Estado democrático de direito, né? Não, se a gente não segue a ideia da legalidade, se a gente não observa a legalidade, as leis, né, as normas, então não há como estabelecer um verdadeiro Estado democrático de direito. Então vamos lá ver o que o artigo 5º fala acerca do princípio da legalidade. No seu inciso 2, o artigo 5º diz o seguinte: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Note, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Só que aqui, pessoal,
assim como o princípio da igualdade, nós também temos que relativizar o que está aí no inciso 2 do artigo 5º acerca da legalidade. E aí nós temos que analisar a legalidade, né, em dois aspectos. O que significa o princípio da legalidade para a administração pública e o que significa o princípio da legalidade para particulares. Então, como vocês viram aqui, correto? Nós temos aqui no artigo 5º a ideia de que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Importante dizer, senhoras e senhores, que esse mandamento que está no nosso artigo 5º, inciso 2, ele é um mandamento que diz respeito aos particulares, ou seja, eu, você, né, as pessoas em geral não são obrigadas a fazer algo, né, senão em virtude de lei, certo? Ou seja, você pode fazer tudo, desde que não seja proibido, certo? Ou você pode deixar de fazer tudo, desde que você não seja obrigado, certo? Então há uma margem de liberdade maior para os particulares. Você só precisa fazer aquilo que é determinado pela lei. No entanto, senhoras e senhores, é importante dizer que para os administrados funciona de uma maneira diferente. Para a administração pública, melhor dizendo, a administração pública precisa, ou melhor, ela só pode fazer aquilo que está previsto na lei. Note, é um exemplo muito simples que eu costumo dar em minhas aulas. Você tem dois carros parados. Um carro é o carro da administração pública e o outro carro é o do particular. Então, o particular pode ligar o seu carro, acelerar 10, 20, 50, 100, 150 por hora. Até que se ele se depara com a placa de limite de velocidade que estabelece um limite de 80, ele então tem que reduzir a 80 por hora. Por quê? Porque houve uma limitação à conduta desse particular, uma limitação legal. No entanto, o carro da administração pública só vai ser ligado, só vai sair do lugar se houver uma determinação legal. Porque a administração pública, ela só age se houver previsão legal. Ela não tem liberdade de agir, né, se não houver uma lei determinando que ela, né, haja. Então, agora, o administrado não. O particular, ele pode fazer tudo, né, até que haja uma limitação legal. Ou seja, tudo aquilo que não é proibido pela lei. Correto? Então, preste atenção nessa regrinha. A administração só age de acordo com a lei, né? Ela só pratica aquilo que a lei permite. O administrado só não pratica aquilo que é proibido. Tranquilo? Beleza? Vem aqui para o quadro, que é importante a gente analisar mais uma coisa, que é o princípio da reserva legal. No artigo 5º, lá no inciso 39, diz o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Olha só, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Esse é o princípio da reserva legal, que não pode ser confundido com o princípio da legalidade. Correto, pessoal? Não vamos confundir princípio da reserva legal com o princípio da legalidade. O princípio da reserva legal é uma espécie, né, do gênero que é o princípio da legalidade. Mas como assim? Vou explicar para vocês. É muito simples. Aqui diz o seguinte, que não há crime sem lei anterior que o defina. Ou seja, a conduta, por exemplo, de assoviar, né, não é um crime. Não é crime, nunca foi. Pelo menos até onde sabemos, nunca foi crime. Mas, se alguém assovia hoje e amanhã essa conduta passa a ser criminalizada, né, quem assoviou hoje não pode ser penalizado, porque no momento que ele cometeu aquela conduta, não havia crime, não havia, né, uma lei anterior que definia essa conduta como crime, certo? Então, só é crime aquilo que está previsto na lei como crime. E mais, a pena também precisa estar cominada, ou seja, ligada a este crime. Porque se houver apenas a descrição do crime, mas não houver a descrição da pena prevista para esse crime, não há aí que se falar em pena. Ou seja,
O indivíduo comete o crime, mas não pode ser apenado porque não houve a cominação, né, da pena ao crime. Então, pessoal, lembre-se disso. Esse é o princípio da reserva legal. São atos administrativos que só têm eficácia se tiver previsão legal. Ok? Um grande abraço para vocês e aguardo até nosso próximo encontro, a nossa próxima aula. Até lá!